Eu tava super animada com o meu trabalho como videomaker e uma produtora musical. Era o meu primeiro trabalho oficial como videomaker. Até o dia que me chamaram para uma reunião e me fizeram uma proposta indecente, vamos chamar assim. Foi um jeito sutil de dizer: você não é mais necessária aqui. E essa rejeição doeu muito. Mas hoje eu vejo que era exatamente o que eu precisava para dar o próximo passo da minha carreira. Eu sou a Cecília Kramer, especialista em criação de conteúdo, e esse é o 4º episódio de Desbloqueando a Criadora, uma série onde eu compartilho os maiores desafios na minha vida como criadora e como superei cada um deles. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Hoje a gente vai falar sobre como transformar rejeição em combustível para crescer. Quando fui dispensada daquele trabalho na produtora musical, eu chorei o caminho todo até em casa, mas ao mesmo tempo eu senti um estranho alívio, talvez porque eu já estivesse me sentindo limitada ali. Na empolgação do primeiro trabalho, eu entregava muito mais do que tinha sido combinado, e esse over-delivery acabou virando uma obrigação. E quando eu fazia apenas o combinado, não era muito bem visto. Na época, eu interpretei como uma rejeição pessoal, como se estivessem dizendo: você não é boa o suficiente. Quando, na verdade, eles realmente precisavam de outra pessoa para entregar o que eles queriam. Apesar de ser sim o meu primeiro trabalho como videomaker, eu não estava literalmente começando do zero. Eu já fazia uma renda boa ali mensal como influenciadora. Fazia os meus 10 mil reais por mês como influenciadora. E eu não podia abrir mão dessa grana para realmente começar do zero. Eu precisava me manter. E o que eu não sabia naquele momento é que essa porta fechada me forçaria a abrir muitas outras. O trabalho anterior me deu confiança para começar a produzir vídeos para as marcas que eu já trabalhava como blogueira e para outras influenciadoras. Isso me levou a trabalhar em outros eventos, como a Casa de Verão da Ser Digital, depois a Paris Fashion Week e, eventualmente, a criar o Dominando Celular com o Fio. Essa história me ensinou algo poderoso. A rejeição não é sobre você não ser suficiente. Muitas vezes é sobre você não estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. É um redirecionamento do universo. Como criadoras de conteúdo, nós enfrentamos a rejeição constantemente. Isso dói por 3 fatores fundamentais. Primeiro, que a gente leva para o pessoal. A gente interpreta críticas do nosso trabalho como críticas a quem nós somos. Segundo, a gente amplifica o negativo. Um comentário negativo no meio de 100 positivos se torna o único que a gente lembra. E terceiro, a gente acredita que a rejeição é igual ao fracasso. A gente interpreta a rejeição como um sinal para desistir e não para redirecionar. O problema é que essas interpretações erradas da rejeição fazem a gente jogar a toalha cedo demais, diluir a nossa autenticidade para tentar agradar a todos, parar de arriscar e inovar e perder oportunidades de crescimento verdadeiro. E agora eu preciso falar uma verdade que é um pouco incômoda. Quanto mais verdadeiro e significativo for o seu trabalho, mais rejeição você vai enfrentar, não menos. As pessoas medianas fazendo trabalhos medianos raramente enfrentam a rejeição. Sabe por quê? Porque não causam uma reação ou uma transformação forte o suficiente. Então aqui vai uma jogada para transformar a sua relação com a rejeição. E se a rejeição não for um obstáculo, mas um filtro, um mecanismo que ajuda a atrair quem realmente importa e afasta quem não está alinhado com o seu propósito ou com o seu conteúdo. Quando eu trabalhava como blogueira de moda, eu ficava devastada quando uma marca me rejeitava. Ou quando eu via ali os números de curtidas, que na época nem tinha visualização ainda, e não era como eu esperava. Mas foi exatamente essa sensação de isso não está funcionando como deveria que me levou a explorar o audiovisual. Vocês já ouviram falar de grandes nomes da criatividade que receberam uma rejeição massiva antes de realmente encontrarem seu caminho? A J.K. Rowling, escritora do nosso tão querido Harry Potter, foi rejeitada por 12 editoras antes de finalmente lançar a série de livros de tanto sucesso. O Walt Disney foi mandado embora de um jornal por falta de imaginação. A rejeição não foi o fim para eles, foi o começo do caminho certo. E aí tá a parte mais poderosa. Quando você começa a ver a rejeição
como informação e não como fracasso, você começa a se perguntar o que essa rejeição pode estar me ensinando? Para onde ela está me redirecionando? Em vez de pensar não sou boa o suficiente, você pode começar a pensar como posso evoluir? O que eu posso aprender aqui? Ou até, será que esse não é o meu público? E claro que também tem a possibilidade de ser uma rejeição inútil, como aqueles haters que adoram comentar coisas pejorativas que a gente deve simplesmente ignorar. Esses dias aí pra trás eu tava ouvindo o podcast de Inteligência Limitada com a participação do Felca, onde ele falou sobre haters. E ele falou que não tem por que você responder um hater, porque o hater tem muito mais a ganhar com a sua resposta do que você tem a ganhar respondendo ele. Vocês não concordam? Principalmente se você tiver uma certa visibilidade, a sua resposta vai dar muito mais holofote para esse hater do que você simplesmente ignorar. Mas para a gente começar a lidar melhor com a rejeição, a gente vai lembrar de uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio dessa série, que é o arquivo de elogios. Eu compartilhei com vocês que eu tenho um albinho ali no meu celular com os prints de elogios que eu recebo do curso, ou sobre mim, ou sobre algum conteúdo, algum comentário que me tocou profundamente, eu dou um print, salvo todas essas mensagens e deixo lá no meu albinho para consultar quando eu precisar. E ele vai servir para quando você enfrentar a rejeição, antes de você pensar ou responder qualquer coisa, você vai abrir seu arquivo de elogios, dar uma lidinha ali para você se relembrar de quem você é, de onde você está, te reposicionar, recolocar as ideias no lugar para depois sim você poder saber como que você vai lidar com essa rejeição. Eu comecei o meu arquivo de elogios buscando uma forma de ser menos dura comigo mesma. Tem hora que parece que nós somos nossas piores inimigas, né? Você conhece alguém que te julga e te diminui mais do que você mesma? A gente fala coisas pra gente mesma que a gente não falaria nem pras nossas inimigas. E sim, eu ainda recebo comentários de haters de tempos em tempos. E às vezes ainda me magoa, principalmente se eu tiver de TPM, igual aconteceu há uns meses aí pra trás. Uma pessoa comentou simplesmente que eu tinha cara de Nutella e que eu provavelmente não tinha massa cinzenta. Gente, é um comentário tão inútil e um comentário que não me agrega em nada, não tem nenhum valor construtivo. O perfil da pessoa, obviamente, não tinha foto e eu chorei o dia que eu li esse comentário. Eu acho que eu chorei mais de raiva de não poder responder do que pelo comentário em si, de tão irrelevante que o comentário é, vamos combinar? E aí eu parei pra pensar, se eu responder essa pessoa com a raiva que eu tô, ele vai conseguir exatamente o que ele quer, me provocar e chamar a atenção. Então sim, eu acabei ignorando e só tô lembrando desse caso agora contando pra vocês. Então quando eu enfrento uma crítica ou uma rejeição, antes de me auto-sabotar ou me afogar em autocrítica, eu abro meu arquivo de elogios e lembro tudo que eu construí até aqui. E aí, depois que a raiva e a crise existencial passar, acessando nosso arquivo de elogios, vale lembrar que existem sim críticas construtivas. Às vezes elas vêm disfarçadas de xingamentos, sim, mas a gente também tem que ter um senso crítico de analisar, ver se vale a pena absorver alguma coisa para aprender com isso e talvez evoluir. Junto com o arquivo de elogios, tem outro exercício que você pode fazer que pode te ajudar poderosamente. Identifica 3 momentos de rejeição que você já enfrentou na sua jornada criativa até aqui. E para cada um desses momentos, você vai responder 3 perguntas. Primeiro, o que essa rejeição me ensinou sobre mim mesma? Segundo, quais portas se abriram depois que a outra se fechou? E terceiro, como seria minha vida hoje se essa rejeição não tivesse acontecido? Quando a gente faz esse exercício, a gente tem insights importantes, como por exemplo, talvez as suas rejeições te direcionaram para um caminho muito melhor, te direcionaram para um caminho que você viu que realmente é o que você quer para a sua vida, ou te ensinaram coisas que você não sabia antes, que se você não tivesse passado por isso, você não estaria fazendo o que você está fazendo agora, ou buscando o que você está buscando agora. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma amiga minha, a gente falando sobre arrependimentos, e nós duas chegamos à mesma conclusão. Não dá para se arrepender de algo que aconteceu, porque se algo não tivesse acontecido, nós não seríamos nós hoje. A gente não estaria aqui hoje vivendo exatamente isso.
E eu, particularmente, tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei e eu não faria nada diferente até aqui. Se aquela produtora musical não tivesse me rejeitado, eu talvez não teria me arriscado em abrir minha própria produtora e atender outras marcas e outras influenciadoras. Se eu não tivesse enfrentado críticas por parecer apenas a namorada, eu talvez não tivesse trabalhado tão intensamente para encontrar a minha própria voz e a minha própria autoridade. A rejeição é dolorosa, mas muitas vezes é exatamente o redirecionamento que a gente precisa. É como se o universo estivesse te dizendo: não aqui, não agora, não com essas pessoas. A rejeição vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ninguém aqui é um alecrim dourado que todo mundo quer e deseja. Então a gente tem que aprender como evoluir com essas adversidades que acontecem na nossa vida. Então, quando acontecer, pensa como você pode usar isso a seu favor. Se faça a pergunta: o que posso aprender tecnicamente com isso? Talvez tenha alguma habilidade a ser desenvolvida, talvez você precise desenvolver algo que você ainda não tem para poder evoluir e alcançar coisas maiores. Segundo, havia um desalinhamento de valores. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Às vezes a rejeição pode ser um favor para você. São pessoas que pensam completamente diferente, que valorizam outras coisas, e aí na hora que você vai analisar futuramente a pessoa ou outros trabalhos ou outras pessoas que trabalharam com essas pessoas, você vê que realmente não tinha nada a ver com você. E por último, para qual caminho essa rejeição tá me empurrando? Cada não é uma oportunidade para explorar novos caminhos, ou para aprender algo novo, como eu falei ali primeiramente, ou para mudar de rota mesmo, seguir outros caminhos. A rejeição não é o fim da história, é apenas o fim de um capítulo. E você é a autora que vai decidir o que acontece depois. Então agora é a sua vez de cumprir esses desafios que eu já coloquei para vocês. O primeiro já era para você ter feito se você assistiu os outros episódios, que é criar o seu arquivo de elogios. E o segundo é fazer a análise dos momentos de rejeição. Identifica 3 momentos de rejeição importantes aí na sua trajetória e o que você aprendeu com esses momentos. Se você puder, me conta nos comentários como foi fazer esse exercício e o que você aprendeu com esses momentos de rejeição. O próximo episódio será encontrando sua voz autêntica mesmo quando treme. Porque depois de aprender a lidar com o medo e a rejeição, o próximo passo é encontrar e fortalecer a sua autenticidade. E se você já quiser começar a aprender como transformar toda essa força que a gente está descobrindo nessa série em conteúdos que vendem, você precisa conhecer o meu curso Dominando o Celular. O link para se inscrever está na descrição desse vídeo. Então lembre-se, a rejeição não define o seu valor. É apenas um redirecionamento para o caminho que você deve seguir. Eu sou a Cecília Kramer, até o próximo vídeo.